O momento é bem complicado, mas a gente está feliz de estar trabalhando com vocês, de estar podendo mostrar o nosso método, podendo mostrar como que a gente trabalha, né? Isso assim, pra gente é muito importante porque a gente sabe que o método funciona. Então, assim, a gente sempre está repetindo, funciona, funciona, funciona. Então, assim, eu preparei alguns materiais. Teve uma mãe que perguntou sobre o livro. Nós gravamos um vídeo, né, Kátia? Isso. Para vocês perceberem como que a gente trabalha esses livros, dei bastante sugestões. Então, logo, logo, essa mãe que fez essa pergunta, a gente fez um vídeo só para você, tá? E quem for mandando perguntas pra gente, a gente vai tentando, ou nas lives, trazer os assuntos, ou mesmo gravar um vídeo para que você entenda o nosso trabalho. Não é isso, Kátia? Então, você já agradeceu o pessoal todo que está aí presente, né? Tem Obrigada, gente entrando. Tem as perguntas que vocês fizeram, que a gente vai fazendo aqui. Os comentários estão escondendo o rosto da Lourdes. Como é Não, que faz? É normal. Tá. Muito bem. E agradecer também a votação. Muita gente participou votando no horário. Legal. Então ganhou o horário das 20 horas. A gente está aqui honrando, né, a escolha de vocês. Agradecer também ao pessoal que mandou perguntas. Então teve gente que mandou pergunta. Legal. Bacana. E você já falou que vai postar, né, algumas perguntas. Algumas das perguntas estão sendo gravadas e estão sendo postadas já. E também o sorteio. Vamos fazer sorteio, né? Hoje a gente vai anunciar as regras do sorteio, tá bom? No final da live nós vamos anunciar as regras do sorteio. A Thalita Nascimento do canal Virei Patroa, ela nos ofereceu 3 vagas para essa mentoria que ela está fazendo. Então, 3 dos nossos seguidores vão ganhar uma mentoria com ela para ajudar nesse momento de crise. E nós vamos fazer os sorteios nas próximas 3 lives. Cada live vai ter um sorteio. E hoje, no final dessa live, nós vamos anunciar, então, as regras. As regras pro sorteio. do sorteio. Então fiquem com a gente. Isso. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês gente, interaja, né? Assine lá o nosso canal, porque à medida que vocês vão interagindo, nós temos mais assuntos para trazer. Dentro das aprendizagens, né? Dentro do processo da aprendizagem da criança com autismo, a gente tem muito a contribuir. Mas é muito mais interessante quando essa contribuição vem a partir de um questionamento, de uma dúvida, né? Porque aí isso vai gerando, né, mais motivos para ter live. Eu, sinceramente, assim, eu sou muito direta, eu gosto muito de falar quando eu tenho um objetivo. E quando eu estou interagindo, quando a gente está interagindo, eu acho que isso fica mais gostoso, fica mais prazeroso. Porque o intuito é realmente poder mostrar o nosso método, poder mostrar como ele funciona, o que né, e como a gente consegue trabalhar. Mas para isso a gente precisa dessa interação. A gente teve vários retornos a respeito dos vídeos que a gente trouxe, né? Foi bem legal, assim, muitas mães já implementando o trabalho em casa. E falando nas mães implementando, pessoal, teve mãe que já mandou pra gente um videozinho mostrando que ela está implementando aquilo que já aprendeu nessas dicas que foram dadas. Então a gente quer lançar aqui para vocês um desafio também. Gravem vocês aplicando, praticando as atividades que foram ensinadas no nosso canal e publiquem nos feeds lá do Instagram de vocês ou no Facebook e marquem o nosso canal, né? Dias Presote, Acreditar Mais, e nós vamos publicar então nos nossos stories esses videozinhos. E assim, para falar do método, né? Para falar daquilo que a gente acredita, que a gente realmente trabalha. Eu já vi assim que alguns pais estão com dúvida, mas como que vocês fazem? A teoria da mente, o que é isso, né? Então, quando nós iniciamos a pesquisa, quando nós iniciamos o nosso trabalho, a gente trabalha em cima dos precursores de linguagem. O
que são esses precursores de linguagem? São habilidades e funções que a criança deveria ter desenvolvido a partir dos 2 meses de idade. Então, o que acontece muito? Chega a criança com 8, 9, 10 anos, aliás, a gente tem um adulto aqui na clínica, com mais de 20 anos, que ainda não desenvolveu esses precursores da linguagem. Os precursores da linguagem são muito importantes para desenvolver, gente, a imitação. Então, quando a gente trabalha o precursor da linguagem, nós estamos trabalhando com os neurônios espelhos, que é exatamente uma das maiores dificuldades da criança com autismo. E aí, quando eu observando as mães, né, que mandaram os vídeos pra gente, já executando as atividades com os filhos, eu e a Andréia conversando, a gente falou, eu acho que é melhor a gente começar a mostrar exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Então, assim, cada atividade que a gente implementa, ela tem um significado, ela tem um objetivo atrás. Então, assim, claro que eu quero que a criança aprenda cores, mas não é só a aprendizagem de cores que interessa pra gente, mas é o significado que ela dá para aquela aprendizagem. Então, assim, se eu trabalhar de uma forma mais mecânica, essa criança vai ter muita dificuldade. Qual é a grande questão? O que Vygotsky fala lá atrás, né? Ele que estudou, ele que buscou muito esse trabalho junto com a criança especial, ele fala o seguinte: o trabalho mecânico, ele serve para ocupar o tempo. Então é exatamente isso. Quando a gente pensou no nosso método, quando a gente começou a fazer um trabalho, né, mais efetivo, nós queríamos ganhar a criança pra gente. Ganhar e desenvolver esses precursores que não foram desenvolvidos. Então, esses teóricos, né, que falam dos precursores de linguagem, eles dizem que a criança dentro do espectro, ela tem uma falha. A partir de 2 meses de idade, quando ela deveria estar desenvolvendo os primeiros precursores, que eles chamam de díade, que é o contato de olhar para a face do outro, o nosso menino, ele começa a falha aí. E aí, Vygotsky, lá nos estudos dele também, ele fala, né, que a primeira habilidade, a primeira função a ser desenvolvida é a percepção. Percepção é o que, gente? Enxergar o que está na nossa frente. Então, a gente juntou, nessa fala do Vygotsky, juntou os precursores de linguagem. No Brasil, nós tínhamos a Carolina Lampreia, da Universidade do Rio de Janeiro, que mais estudou. Infelizmente, ela não está junto de nós, mas tem muito material. Se vocês forem atrás, né, no Google, tem muitos artigos, dissertações, falando da importância desses precursores. Se a gente for falar de Baron Cohen, né, Baron Cohen, ele também fala desses precursores, mas ele fala dos 4 modos de como o cérebro funciona. Então, nós estamos falando do primeiro módulo. Para o Baron Cohen, primeiro a criança tem que desenvolver intencionalidade. E aí é onde começa a falha da criança com autismo. Então, pensando nesses teóricos todos, a nossa criança ela não desenvolve a intencionalidade. Ela tem uma dificuldade, né, nesse quesito. Às vezes ela tem até a fala, mas não desenvolve a comunicação. Porque a comunicação, para ser desenvolvida, ela precisa dos precursores de linguagem. Quais são esses precursores de linguagem? Então, é a díade, a tríade, movimento antecipatório, apontar, compartilhar uma informação. E aí, quando eu falo da díade, que está lá nos 2 meses de idade, quando o seu bebê está lá e o papai pega ela, abre a boca, ele também abre a boca, faz bru e ele também começa a fazer bru com a boquinha, né? O nosso menino, ele tem uma falha aí. E aí começam as primeiras dificuldades dentro do espectro. Pensando nisso, e pensando no Vygotsky, que diz o seguinte: nós devemos levar, através do processo de mediação, aquilo que está faltando no organismo do outro, aquilo que não se desenvolveu. Essa é a ideia. Então, bom, se ele não tem a díade, Andréia, nós estamos trabalhando a díade. Vamos armar material para que eu consiga trabalhar essa díade. Só que quando nós começamos a implementar esse trabalho, a gente percebeu que quando eu trago o olhar da criança para a minha face, que está dentro do espectro, né, abruptamente, ela entra em sofrimento. E aí a gente começou
a usar os materiais, aquilo que Vygotsky chama de instrumentos, né? Que está dentro da nossa cultura, para que essa criança possa se desenvolver. Então, o primeiro contato não é para mim. O primeiro contato é para o objeto. Então, assim, quando nós falamos do nosso método, isso são só alguns dos passos. Então, são 12 passos. Né? A gente vai dar uma dica, já que as mães já estão começando a trabalhar com o nosso material. Vamos pensar. Se eu tiver que entregar uma cor para a criança e eu simplesmente levar para ela a cor, ela não desenvolve esse movimento, que a gente chama de movimento antecipatório. Sabe quando o bebê está no berço e o papai ou a mamãe chega lá e coloca o braço e ele já levanta para ela o bracinho? Esse é o movimento antecipatório. O movimento antecipatório é super importante para o processo da percepção, para desenvolver a percepção. Eu só vou desenvolver, gente, memória depois da percepção. Por quê? Como que eu vou armazenar informações de um ambiente onde a minha percepção não está? Então eu preciso de desenvolver a percepção, desenvolver a atenção, para depois chegar até a memória. Então a gente começa a trabalhar em primeiro lugar com o amadurecimento dessa função, que é a percepção. Então, quando eu vou trabalhar o material, eu vou trazer a criança para olhar primeiro para o material e a desenvolver o movimento antecipatório com a nossa experiência dentro da clínica, nas escolas. O que a gente percebe? Quanto maior o comprometimento, mais dificuldade a criança tem de vir buscar o objeto. E o que acontece muito com os pais? Como a criança fica aqui, não busca o objeto, o pai leva até ela. E aí a gente já começa a alimentar um comportamento que vai dificultar e muito a vida dessa criança. Então, quando a gente está na mesinha, fazendo o trabalho de mesinha, o nosso primeiro objetivo é a adaptação dela. Claro, adaptou, está mais tranquila, aí tem um tempo dela de resposta, esse tempo de resposta também está dentro daquilo que ela consegue suportar. Eu vou trabalhar esses movimentos. Então, eu vou trabalhar a primeira habilidade que eu vou trabalhar é o olhar para o objeto. Novamente eu volto em Vygotsky. Ele diz o seguinte: quando a criança não desenvolve de forma diretiva, dentro do desenvolvimento natural, determinadas funções, eu vou arrumar uma ponte, um outro caminho para levar esse conhecimento, para que essa criança consiga amadurecer essas funções. E aí ele diz o seguinte: eu não posso esperar, então, essa criança desenvolver sozinha. Ela precisa de um mediador. E aí é que está a grande jogada. Vygotsky diz o seguinte: eu aprendo para desenvolver e não desenvolvo para aprender. É diferente, a maioria das pessoas espera que aquele organismo amadureça sozinho. E nós estamos falando ao contrário. Vamos motivar, vamos incentivar essa criança a desenvolver essas funções que ainda não estão amadurecidas. E aí a gente implementa o nosso trabalho, né? Isso, André. André tá tão atento ao que eu tô falando. Tem que ficar, né, gente? Ó, mandar um abraço pra galera que tá aí nos assistindo. E aí, vamos dar um exemplo, né, de atividade? Vamos dar um exemplo de atividade. Ai, desculpa, Kátia. Só um pouquinho antes do exemplo da atividade, vamos dar uma câmera que a gente está fazendo o pessoal olhar a gente deitado todo. Sério? Eu não acredito. Ai, gente. Desculpa. Então, o pessoal do Face aqui tá vendo direitinho, mas o pessoal do lixo tá vendo assim torto. Então a gente vai arrumar aqui a câmera e agora eu vou deixar as meninas. Se a câmera a gente consegue, aparece nós três. Mas agora vocês vão fazer demonstração, então eu vou deixar vocês duas fazendo a demonstração, que aí vai pegar melhor. Mas pode ficar, é muito tranquilo, Kátia. Pode, ó. Agora ficou. Agora sim. Gente, vai faz ao vivo, né? Ao vivo assim. Bem que eu tava achando isso, mas não tava entendendo o quê? Vivendo e aprendendo. Então vamos lá, eu pensei hoje, eu até participo de alguns grupos de WhatsApp para material,
Eu adoro participar desses grupos de Pessoal, WhatsApp. tá bom agora a imagem? Tá. E aí, Tá legal, pessoal, né? ficou bom? Tá bom, gente? A Jéssica tá rindo da cara da gente aqui. Ô, Giza, você achou que era você? Beijo, Giza. Ô, gente, não, tá, agora tá tudo bom. Ó, e a gente também tá filmando pro YouTube. Estamos aqui em 3 canais. YouTube, Ó, pessoal. Insta, Legal. YouTube e Facebook, todo mundo aqui vendo a gente. Ó, o pessoal tá. A Ana Paula falou que tá jóia, né? Tá legal. Então tá bom. Ah, isso mesmo, Jéssica. Por isso que os comentários estavam no rosto da Luz. Deu certo. Ai, que bom. Então E o vamos som? lá. E o som? O som tá bom, pessoal? Tá dando pra ouvir bem? Legal. Ah, agora sim. Isso aí, né, Thaís? Beijo. Agora vamos continuar Então pronto. com a Luz aqui, que é muito bom. Eu tenho um defeito, eu gosto de falar do que a gente faz, porque eu sou realmente encantada com o que a gente Então, faz. eu não acho que são E a gente defeitos, aí não. Acho que tá a Luz falando. Eu desespero a falar. Então, voltando lá, vamos recapitular. Eu peguei algumas atividades, eu participo... O Breno está gostando de ver a Luz e a Andressa. Você fica comentar, né, Lúcia? Obrigado. Ai, que lindinho. Ai, que bom. A gente tá com muita saudade dos meninos. Ó, a Jaque tá pedindo você vir mais pro meu lado. Porque a gente vai mostrar as atividades, mas chega A gente mais. vai, só pra... Vamos fazer o seguinte, eu vou sair um pouquinho para vocês chegarem mais no centro para mostrar a atividade, o pessoal ver bem legal. Vamos chegar mais aqui. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. O que eu quero mostrar pra vocês Que aí dá pra... é como se fosse a base do nosso trabalho. Chega um pouquinho mais pro centro, Lúcia, um pouquinho mais. Mais, Porque aí vai aparecer bem vocês duas. ok? Pronto. Vamos lá, Andréia. Fico olhando pra Andréia aqui. Imaginem, né, que tem uma mesa aqui. E aí eu vou pegar uma atividade que ela tá aí em todos os grupos. Essa atividade ela tá em todos os grupos, que é para a criança ver o número, vir aqui e fazer o pareamento do número. Colocar igual. Não vou tirar todos não, é só para você, eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, lógico que a criança não vai estar nessa posição. O material sempre virado para a criança. Qual é a diferença? Eu não vou deixar para essa criança simplesmente vir e pegar o número e colocar igual. Qual é o grande problema com os nossos... Não acho que não é problema. Qual é uma das questões dos nossos meninos? Eles têm uma memória fantástica. E a maioria não está aprendendo, mas sim memorizando aquele objeto com aquela forma. Então eu preciso, a princípio, quando eu digo esse menino ele precisa fazer o olhar aqui. Se necessitar, eu faço isso, vou ajeitando e levanto a mãozinha dele para pegar depois que ele olha. E aí a gente trabalha com coterapeuta, né, gente? Aqui não dá para fazer igual. Aí o coterapeuta o ajuda a colocar o número 1. Porque o meu maior objetivo é que ele olhe para cá. Então, no primeiro momento, eu vou exigir o olhar dele, um olhar fixo aqui. Depois eu levo e ele tem que vir pegar. Entenderam? Esse é o movimento antecipatório. Você pode trabalhar um movimento antecipatório na hora de dar um lanche, na hora de dar um alimento, na hora de brincar, na hora de entregar um brinquedo. Que esse também é o segredo. Organizar essa casa para que essa criança, na hora que quer ter acesso a um objeto, ele tenha que passar por você, tá certo? E aí você vai fazer ele ter esse contato com você para começar a desenvolver essa comunicação. Então eu não vou pegar um número e esperar que ele olhe para o número e olhe para mim. Não, no início ele vai olhar só para o número. Depois é que eu vou trazer ele para contato de olhar comigo, tá certo? Então, a base do nosso trabalho são os precursores de linguagem que a criança deveria ter desenvolvido lá atrás. Não foi desenvolvido. E isso vai o quê? Vai fazer com que as funções, o processo de percepção dessa criança, ele fique maior, ela fica mais atenta ao mundo dela. Então, primeiro ele olha para o objeto, tá certo? Depois ele vai triangular lá na frente, num outro passo, ele vai triangular a atenção
ele vai, um objeto que está na mesa, ele tem que olhar para o objeto que está na mesa, olhar para cá, voltar para mim, depois eu entrego. Então, assim, o que a gente encontra muito, né? E aí eu trouxe alguns materiais aqui para mostrar para vocês, materiais simples. Se eu simplesmente parear esse material com essa criança, pode ser que ele aprenda, mas o significado e essas habilidades não estão sendo trabalhadas. Essa habilidade que vai fazer com que essa criança pareie mentalmente essa informação. Então, cor preta vai ser pareada a cor preta. E isso vai organizando o cérebro dessa criança, tá certo? Então a ideia é muito essa. Eu vou fazer isso só com esse objeto, só com essa atividade simples? Não, eu vou fazer com todos os objetos. Eu vou entregar um brinquedo para ele, vou lá e instigo ele a olhar para o objeto bastante. Olhou, eu trago o objeto. Aí eu vou fazer com que ele pegue o objeto. Então a ideia, depois que ele estiver olhando bastante para os objetos, adivinha? Eu apresento o objeto, ele já sabe que eu vou entregar na mãozinha dele. Ah, agora é que eu não vou mesmo. Eu ponho o objeto aqui, ele olha para o objeto. Gente, eu não entrego. Ele começa a desenvolver uma habilidade não verbal. Ele olha para o objeto, olha para mim como quem diz, você não vai me entregar esse objeto, e faz um movimento antecipatório. Tem uns que querem até subir na gente para pegar. É bem interessante. Aí ele olhou para mim, aí eu entrego o objeto. Tá certo? Então assim, é muito bom. O que a gente descobriu com esses 12 passos? Quando o nosso menino desenvolve essas habilidades, a maioria começa a imitar uma imitação oral. Gente, é lindo ouvir essa tentativa. Então, quando eu tô lá na frente já, vamos imaginar. Isso aqui eu não sei o que chama, mas vamos lá. Bola. Você quer? Eu trago pra cá. Aí eu falo pra ele. Bola. Adivinha o que ele começa a fazer? Sem o som, gente, é fantástico. Então, assim, são passos que eu vou desenvolvendo ao longo do processo. Eu não posso chegar aqui e já querer que ele faça a triangulação do contato de olhar. A triangulação do contato de olhar diz respeito aos 3 pontos de atenção que o ser humano tem. Então, eu olho aqui e eu olho assim. E isso é extremamente importante para trabalhar outras habilidades. Então, a ideia é que essa criança desenvolva essas habilidades para depois, gente, o que é mais fantástico, é eu realmente ensinar. Só que tem um detalhe, eles começam a aprender antes do que a gente imagina. Por quê? Trabalhamos a percepção. A percepção está na frente. Vou dar uma ideia. Quer dar alguma ideia, Andréia? Senão eu não deixo a Andréia falar, não, gente. Porque o negócio é sério. Não, muito não. Deixa eu te falar, o quadro, né? Eu acho que podia fazer uma atividade do... Vamos fazer uma atividade do quadro. E aí eu vou fazer... Olha, gente, o Léo também tá assistindo vocês, viu? Ai, Léo! Beijo, Léo! Saudade de você! E aí? A gente trabalha muito com o quadro na mesa. A gente percebeu que era preciso dar significado para o quadro. A maioria dos nossos meninos chega na escola e não copia do quadro. Por quê? Porque não sabe se tem significado, não sabe o que é para fazer. E aí esse quadro ele é muito importante. Primeiro a gente trabalha o quadro na mesa, depois esse quadro vai ficando distante e depois ele vai para a parede. Se ele começou a copiar do quadro junto comigo no quadro na mesa, quando esse quadro vai para a parede, ele já tem um significado. E aí essa criança começa a copiar. Para que ela consiga copiar, ela tem que fazer um movimento de abaixar e levantar. E o movimento dos olhos, né, que são, a gente chama movimentos sarcásticos. E aí, dentro do que eu estou trabalhando aqui agora, quando ela faz a triangulação a nível vertical,
eu já estou trabalhando essa habilidade, gente. E aí, para ele não tá tão difícil fazer essa apreensão desse conteúdo. Então, a gente começa primeiro na métrica. Quer dar um exemplo, André? Os meninos gostam muito de números, né? A maioria adora números. E aí, às vezes, ele tem dificuldade com a escrita, não quer fazer. Aí a gente divide aqui o quadro e aí a gente vai pedindo para ele, ó, eu vou fazer aqui, vou subir, descer, vou fazer a letrinha A, ó, faz igual. E aí eles vão fazendo, né? E é uma... Vocês não tem que levantar. Desculpa, gente. Então, assim, a gente pode fazer letras, pode fazer números, né? Às vezes eles estão com dificuldade no processo de fazer a imagem mental para escrever. Eles não tá conseguindo, aí a gente dá o exemplo, segue aqui, pede eles para passar por cima, né? Fazer com o dedinho para que ele possa estar fazendo. Então, a gente faz números, começa com desenhos bem simplesinhos, desenhos de animais, só fazendo um rostinho. Eles gostam muito, aí pede eles para fazer o olhinho, né, a boca, e aí eles vão fazendo. Aí aqui a gente tem um coterapeuta que vai ajudando a eles fazerem imitando aqui o que eu fizer, eles vão fazendo igual. Mas tem uns que já conseguem fazer sozinho, outros a gente faz com o auxílio total. E aí, quando a gente fala da escrita, eu volto lá um pouco em Vygotsky, né? A gente pega o desenvolvimento natural, o desenvolvimento típico, para várias habilidades e funções que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, e a gente traz para a mesinha. Vou dar um exemplo. A escrita, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma linha de desenvolvimento. Assim como a fala, assim como a questão motora, a escrita também tem um nível, tem uma linha de desenvolvimento. Então, primeiro, olha para você ver o tanto que é interessante. Primeiro, a criança nem pega assim. E aí ela dá aqueles pontinhos. Ótimo. Se meu menino estiver nesse nível, eu tenho que trazer para ele, fazer essa mediação para que ele comece a pelo menos a rabiscar. Então, primeiro vem os pontinhos, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Primeiro vem os pontinhos, depois dos pontinhos vem as linhas, né? Fora de serem desconexas, mas as linhas estão lá. Depois da linha, gente, é que começa o movimento celular, que aí ele vai pintar assim, ó. E aí você vê, se você pegar uma criança que está com esse movimento e dá para ela escrever uma letra, vai ser muito difícil. Você vai ter que ter uma ajuda muito diretiva. Então a ideia é essa. Se ela está nesse movimento, eu tenho que levar para ela o próximo, o mais perto. Por isso que eu digo, a gente tem que dividir em pequenos passos. Mas cada habilidade, cada função, ela tem uma linha. Então a ideia é exatamente essa. Pegar o desenvolvimento natural, pegar o nosso menininho que está lá dentro do espectro e ver aonde ele está dentro desse desenvolvimento natural. Se ele só faz um risquinho, meu próximo trabalho é aqui. Eu vou me adiantar a isso. Eu não vou levar ele para o movimento celular. Você imagina, eu desenvolvo, passo por essa etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa, já estou numa quarta etapa e eu estou exigindo dele uma letra. Aonde que está essa etapa? Então, olha, eu não posso, quando eu penso nesse desenvolvimento, eu tenho que pensar nessa linha de desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Então, teve uma mãe que entrou e disse assim, até falou, foi com a André, meu filho não tá desenvolvendo a escrita. Tá certo. Em que nível que ele está dentro da escrita? Dá uma olhada para você ver aonde que ele está. Você vai começar, eu peguei aqui algumas coisinhas, até do material que a gente mesmo fez, eu vou exigir, gente, olha, primeiro eu vou trazer uma linha, uma única linha para ele traçar. Porque se eu trazer um monte de linhas, ele vai olhar e falar, caramba, eu não consigo fazer isso e eles estão trazendo isso para me fazer, ele não vai querer, ele vai ficar resistente. Então, primeiro, eu vou fazer junto com ele. Depois, gente, é que eu vou fazer com que ele vá ficando cada vez mais autônomo. Eu entro com uma ajuda mais diretiva e depois vou liberando essa criança.
E aí você pensa, dentro do desenvolvimento da escrita, passou por todas aquelas etapas, aí ele vai desenvolver o movimento horizontal, depois vertical, depois ele vai fazer uma cruz, depois que ele vai chegar no movimento que é ondulado. Então assim, até a gente chegar na escrita de uma letra, ele precisa vencer etapas. E é extremamente importante que você perceba em qual etapa que ele está. O programa de ensino nosso é isso. Esse é um grande segredo, então, assim, um ponto muito importante. Primeiro, descobrir em que onde ele está, né? É. Dentro dessa linha do Exatamente. desenvolvimento humano. Onde que ele está? A A ideia... partir desse ponto de identificar onde ele está, aí eu tenho a opção de saber, posso trabalhar isso, aquilo, aí tem um arsenal de estratégias. Mas se eu não sei nem em que ponto ele está, que adianta eu pegar um material pronto, que muitas vezes baixa o material pronto, aquele material lindo, maravilhoso, que serve como serviço para qualquer criança. E não serve para qualquer criança. Isso, ele precisa, né? A gente precisa avaliar e ver onde essa criança está. E o que nós fizemos? A gente tem aí, gente, 9 anos de muito estudo, eu e André, para que esse material, para que a gente pudesse levar para essa criança e descobrir. Então, em qual nível que ele está na escrita? Vou dar um exemplo para vocês. Lá dentro da escrita tem que fazer linha diagonal. Eu não preciso só traçar letras. Eu posso trabalhar, ligar. Simples assim. Mas eu estou trabalhando, olha, a linha reta. A ideia é exatamente essa. Eu posso trabalhar e fazer com que ele desenvolva de uma maneira mais leve. Se ele está pontuando lá, eu chego com uma letra, a tendência é que ele desanime. Que desestruture. Que desestruture. E que eu esteja exigindo mais dele do que naquele momento ele é capaz de oferecer. A escrita, na minha opinião, é uma das maiores barreiras que os nossos meninos têm. E essa barreira também ela é provocada por causa do desenvolvimento motor. Isso que eu ia falar, porque às vezes a criança não chega a entrar no pontinho, tem que fazer um movimento de punção, por isso que a gente acha tão importante a psicomotricidade, porque ele precisa ter um trabalho de base na psicomotricidade, fazer movimentos amplos, que vai estar ajudando a fortalecer essa mãozinha, os dedinhos, trabalhar com muito apertar massinha, argila. Tem todo um processo que é realizado antes da gente chegar na caneta grossa, para depois chegar lá na lapiseira, no lápis, eles chegam lá. Mas tem todo um processo. Eu vou dar um exemplo. O que acontece muito com os nossos meninos na hora da escrita? Ele escreve, ele não tira o braço do lugar. Aí, às vezes, ele pega um desenho e pinta num lugar só. Aí a mãe não entende por que ele pinta num lugar só. Não pinta só num lugar, gente, porque isso aqui tá travado. E aí, você imagina, para fazer, vamos supor, uma letra cursiva, o que eu preciso? Olha o movimento, né? Aqui está em movimento. Não é só a mão que está no processo, é o braço como um todo. Por isso que é tão importante a psicomotricidade. A maioria dos nossos meninos tem uma rigidez que a gente tem que ir afastando aos poucos o bracinho dele para que ele entenda esse movimento de arrastar aqui. E aí a gente não fala só essa percepção do contato de olhar, envolve muito mais coisas, que é muito mais sério, porque essa percepção eles têm que vivenciar. Como o nosso menininho, ele só quer ficar com ele mesmo, ele não vivencia, ele não imita, ele não faz todo o processo. E aí, por isso que a gente acredita muito no trabalho de psicomotricidade, a psicomotricidade funcional, de treino, porque ele precisa vivenciar esse corpo vivido, sentir, perceber que tem ali, que tem a mão, que ele tem que pôr força na mão, que essa mão tem uma função que vai escrever, que é importante escrever, né? Então tem tudo isso que eles precisam ser ensinados, né? A gente vai mostrar tudo isso a gente vai fazendo aos poucos, organizando esse desenvolvimento, de acordo com o desenvolvimento natural, eu sempre vou dizer isso, não em busca de um desenvolvimento típico, né? A gente aceita os meninos do jeito que são, mas para alcançar um objetivo lá na frente,
eu preciso estar com um alicerce bem organizado. Então, muito do que os nossos meninos, né, vão se desenvolvendo, eles precisam dessa organização anterior. Eu falo muito de pré-requisito de aprendizagem. Eu falo muito dessas habilidades que estão lá no início. Então, é muito importante olhar para isso. E aí, igual a Andrea falou, esse desenvolvimento motor da escrita, às vezes, precisa de alguém, né, ali com ele, para que ele vá fortalecendo essa musculatura. Uma outra coisa que acontece muito no desenvolvimento da escrita. A criança tem um movimento de punho, ela consegue traçar a letrinha, mas não tem força nas mãos. Não. Porque é outra dificuldade dos nossos meninos, dosar. Alguns têm força demais e outros força de menos, digamos. E aí fica muito leve, a mãe, tem que trabalhar a psicomotricidade, tem que trabalhar o punho. Não, o que eu preciso trabalhar? A força da mão. E aí o psicomotricista, a terapeuta ocupacional, ela vai entrar, vai efetivar um trabalho aí, que daqui a pouco essa escrita acontece. A gente acredita. A gente acredita. Acredita, né? É só para falar que a gente nós só temos mais 10 minutos. Não, mas aí tá. E você tem que falar, né? Não, tá ótimo, tá todo mundo amando aqui, o pessoal tá gostando muito. E o pessoal tá perguntando se esses vídeos vão ser disponibilizados. Da outra live nós disponibilizamos um podcast, então esse agora provavelmente vamos disponibilizar também. E também vamos preparar os vídeos, que vão ser todos publicados no YouTube. E na semana que vem, no mesmo horário, tem mais. Então não fiquem tristes, que a gente está quase acabando. Mas podem fazer as perguntas, falar o que vocês querem saber, né? É aquilo que eu falo, passa muito rápido. É aquilo que eu falei desde o início. Gente, interaja conosco. Olha, hoje, por exemplo, a nossa live ficou... Eu acredito que possa ter ficado boa e a gente está falando da escrita porque foi uma mãe que nos mandou. E a gente está aqui esclarecendo para essa mãe como esse processo da escrita é complexo. Né? Os nossos meninos não gostam de pintar, não gostam de desenhar, mas olha, ele não gosta se eu exigir dele aquela habilidade pronta. Mas se eu desenvolver essa habilidade em pequenos passos, ele vai alcançando e fica menos estressante. Tá certo? Eu ia falar uma outra coisa aqui, que eu ia falar sobre linguagem. A gente deixa para semana que vem, né? Então, Que eu ia falar sobre a palavra, que é o que nomeia o mundo, né? É uma palavra, é a palavra que nomeia o mundo. E eu vou repetir, vocês vão ver, eu vou repetir sempre, Vygotsky, né? Ele disse que uma palavra sem significado é um som vazio, né? Um murmúrio. E aí eu preciso dar significado às palavras. Eu ia falar um pouquinho sobre linguagem, separei o material. Aproveitar esse gancho, tem uma mãe perguntando aqui, quando a criança insiste em falar na sua própria linguagem, e justamente o que você está falando vai ao encontro da pergunta dela, né? Exatamente. Quando eu falo de linguagem, voltamos para o desenvolvimento típico, desenvolvimento natural. Eu tenho que ver onde essa criança está dentro da linguagem. Mas vocês são, né? Como que vocês estão falando de linguagem? Sim, para aprender precisa de linguagem. Para alfabetizar eu preciso da linguagem, da compreensão daquela linguagem. Né? Ele tem que ter um significado. Quando a gente fala da ecolalia, meu filho fala, mas né, qual a qualidade dessa fala? Ela serve como comunicação? Era disso que eu tinha pensado em falar. Eu preciso primeiro descobrir quantas palavras corretas, com significado, essa criança emite sozinha, sem que o outro precise dar dicas. Né? Então, eu preciso primeiro fazer esse levantamento dessa criança. Quantas palavras seu filho fala? O que ele realmente identifica? Passeie pela sua casa, mostre para ele o que é isso. Ele fala o que é isso ou responde o que é realmente? Se eu chegar para ele e perguntar o que é isso, e ele fala o que é isso, então ele não sabe o que é caneta. Porque se ele soubesse o nome, ele tem que dizer o que é caneta. Essa é a ideia. Faça um levantamento, você não precisa de muito material, não. Se essa criança dominar o ambiente dela, o micro, a casa dela, saber que geladeira é geladeira, que fogão é fogão, que sofá é sofá. Então, passe pela sua casa
e faça um levantamento. Um levantamento mesmo. Meu filho fala sofá, escrevi sofá. Mas fala sozinho, sem que ele tenha que repetir algo. Veja, e outra coisa, veja se ele não está confundindo objeto com verbo. Eu acho que as duas dicas ficam aí. Faça um levantamento do seu filho, porque se ele cria um vocabulário próprio e você responde a esse vocabulário próprio, ele compreende que você está entendendo. Então aquilo serve como comunicação. Vou dar um exemplo. Um pai chegou para mim e falou assim, Lourdes, ele não fala não, mas se ele fizer assim, é água. Para que ele vai falar água? Ele já arrumou uma forma de se comunicar. E aí eu preciso pensar sobre isso, tá certo? Então agora, para despedir o pessoal, né? Tá todo mundo aqui falando que pena, queria mais, mas semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Às 20 horas. E durante todos os dias nós estamos publicando vídeos novos. Então, aproveita para falar então, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Falar não, pedir, gente. Vai lá, né? Se inscreva no nosso canal, nos motive a estar aqui. Nos incentive. Assim, a gente, eu acho que a gente fica insegura assim, né? No sentido de tá alcançando, né? Tá alcançando vocês, nós estamos conseguindo alcançar. O conteúdo, né, tá valoroso, você está conseguindo aplicar, você está conseguindo entender a sua criança em casa. Eu acho que a gente precisa também dessa interação, mas vá lá no Instagram. Instagram é Dias Presotti, ponto, acreditar mais. Okay. Nós acreditamos muito nas crianças. Muito, eu acho que essa palavra resume tudo, acreditar mais. E no Facebook, a fanpage é a mesma, Dias Presotti, ponto, acreditar mais. Mas se você digitar acreditar mais, já vai aparecer lá o link para a fanpage no Facebook e no YouTube. Acreditar mais, Dias Presotti. Então, olha, curtir, comentar, compartilhar. Nós estamos decorando. Se inscrever no YouTube. Pessoal, pediram pra gente fazer um tutorial. Nós não fizemos, nós podíamos falar agora rapidinho. No Instagram, você pode colocar como melhor amigo. Quando você coloca lá, nós vamos fazer um tutorialzinho, mas se você colocar como melhor amigo, você vai ser o primeiro a receber tudo que a gente publicar. Porque às vezes no meio de um monte de notícia lá no feed desaparece a informação e a gente está publicando vídeos novos todos os dias. Então você marca e aí coloca lá melhor amigo, a gente vai fazer um tutorialzinho e vamos colocar lá no story. No YouTube, o sininho, porque aí você vai ficar sabendo toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Ativa o sininho. E mais o quê? Mais o quê? Nunca me imaginei a gente pedindo um like. Comentem. Se quiser mandar uma pergunta no feed, pode mandar. Mas se você quiser fazer uma pergunta privada, pode mandar no direct. Nós estamos sempre acompanhando. Eu quero falar uma coisa. Tem um amigo muito querido, mas muito querido mesmo, que está nos assistindo e ele fala assim, manda um abraço fraterno para todo mundo. Então, olha, abraço fraterno para você, meu amigo que está aí do outro lado, né? Se cuide bem nesse momento e mande suas dúvidas também. Ele falou que vai dar uns toques pra gente. Opa, estamos aqui aceitando todos. Nosso nome, antes de tudo, é aprender. Estamos aqui gente. Aprendendo sempre. Sim, para críticas, para elogios. Nós estamos aqui, né, Cássio? É isso aí. Obrigada, né? Obrigada. O card com as regras do sorteio já estão disponíveis. Já está disponível, então tá no feed, tá no story, tá no Face, tá no Insta. Comentem, compartilhem, marquem as pessoas, porque uma das regras vai ser marcar 2 pessoas. Então você tem que
Marcar É duas que pessoas. nós temos assistentes, tá, gente? Então, contra a regra. Falar eu quero e marcar 2 pessoas. Ah, fala assim, eu quero E curtir a foto oficial. curtir. Então vamos lá, mas é, curtir a foto oficial, marcar 2 amigos, E comentar eu quero. comentar eu quero Deixa e aberto. seguir os perfis, Perfeito. os 2 perfis. Vamos lá. Dias Presotti, ponto acreditar mais, Thalita Nascimento, virei patroa. E aí e tem que deixar aberto, porque no dia do sorteio, nós vamos sortear aqui ao vivo, né, no final da live da semana que vem. E na hora a gente vai ter que abrir para conferir o nome sorteado se está dentro das regras. Então tem que deixar o perfil aberto para a gente fazer a conferência. Vão ser 3 sorteios, um a cada semana. Então, quem não for sorteado na primeira semana, ainda continua valendo, porque pode ser sorteado nas próximas semanas. Pode participar quantas vezes quiser. Quanto mais participar, mais chances de ganhar. Quem for sorteado, aí já fica fora do próximo sorteio, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado. Um grande beijo especial pro Breno e pro Léo. Pro Léo, nossos né, meninos. gente? Os nossos menininhos. Um beijo pra todos. Beijo, gente. Tchau, galera. Tchau. Abraço pra